A descoberta de organismos que vivem em fontes subaquáticas e são capazes de produzir o próprio alimento corroborou para a ideia de que o primeiro ser vivo a surgir no planeta Terra seja um organismo autótrofo. Se você chegou até aqui, é porque você quer saber tudo sobre a hipótese autotrófica. Então, bora! Olá, seja bem-vindo ao canal Biologia Fácil. Se você não me conhece, eu sou o professor Maurílio Bergamo e essa daqui é a nossa quinta aula do módulo Origem da Vida e Evolução. É um módulo que trata de todos os eventos que levaram ao surgimento da vida no planeta Terra e também sobre as características do primeiro ser vivo a surgir no nosso planeta. Se você ainda não assistiu às outras aulas do módulo, eu vou deixar aqui em cima uma playlist com todas as nossas aulas desse módulo que trata sobre a origem da vida e também sobre a evolução das espécies que estão aqui presentes no planeta Terra. Na aula de hoje, nós vamos falar da hipótese autotrófica. Na aula anterior, nós estudamos a hipótese heterotrófica, onde o primeiro ser vivo consumia a matéria orgânica que estava presente no ambiente para produzir energia. Já na aula de hoje, nós vamos tratar de uma outra linha de pensamento, onde o primeiro ser vivo a surgir no planeta Terra era capaz de produzir o próprio alimento. Então, nessa nossa aula 5 do módulo Origem da Vida e Evolução, nós trataremos dessa hipótese autotrófica tão importante para compreender aí a origem da vida no nosso planeta. A hipótese autotrófica defende que o primeiro ser vivo a surgir no planeta Terra apresentava dentro do seu metabolismo uma capacidade de produzir energia utilizando compostos químicos que estavam presentes no ambiente. Ele não fazia uso de proteínas, de carboidratos que estavam no ambiente, mas sim utilizavam compostos inorgânicos para a produção de energia. Então, a hipótese autotrófica nada mais é do que uma hipótese que se opõe à ideia de que o primeiro ser vivo a surgir no planeta era um heterótrofo. Hipótese essa defendida, por exemplo, por Oparin e Haldane, quando eles criam um modelo de atmosfera primitiva e pensam na evolução química dos seres vivos. Assunto esse que nós estudamos aqui na nossa terceira aula do nosso módulo de Origem da Vida e Evolução. O primeiro ser vivo, então, a surgir no nosso planeta, de acordo com a hipótese autotrófica, seria um organismo capaz de produzir o próprio alimento, de produzir uma molécula orgânica capaz de gerar energia, de garantir o funcionamento da sua maquinaria celular. Então, a hipótese autotrófica coloca que o primeiro ser vivo era um ser vivo quimiosintetizante, ou seja, que fazia quimiossíntese para produção de energia. Alguns organismos que vivem no nosso planeta em locais hostis à vida, chamado de organismos extremófilos, justamente porque eles vivem em condições extremas de temperatura, de salinidade, de ausência de luz, conseguem fazer o processo de quimiossíntese para a produção energética. E lá no ambiente primitivo, um ambiente hostil à vida, porque a gente sabe que o planeta primitivo ele apresentava alta temperatura, tinha uma grande incidência de impactos de asteroides, de meteoritos, e a atmosfera desse planeta primitivo apresentava amônia, metano, gás carbônico, vapor de água, e esse organismo de alguma forma utilizava esses componentes para fazer a quimiossíntese. Quando nós pensamos na quimiossíntese, esse processo hoje ele é feito, por exemplo, por organismos que habitam locais onde existe uma baixa quantidade de energia luminosa, ou até mesmo locais onde a luz solar não consegue atingir, como, por exemplo, as grandes profundidades oceânicas. E como que esses organismos nesses locais produzem alimento, produzem matéria orgânica, conseguem produzir energia? Eles produzem energia através da oxidação de substâncias inorgânicas. Então, isso já nos diz que, em alguns
algum momento lá no nosso planeta primitivo existia disponibilidade de oxigênio para que ele pudesse fazer uma oxidação. Oxidação de compostos à base de enxofre, de nitrogênio, de ferro, que estão presentes, por exemplo, nas fontes subaquáticas, fontes que estão a grandes profundidades no oceano. E a quimiossíntese em si, ela apresenta duas etapas básicas. Primeira, uma etapa de oxidação dos compostos inorgânicos para a produção de energia e depois a produção de compostos orgânicos através dessa energia gerada nessa primeira etapa. Para que a gente possa, então, ter uma ideia da quimiossíntese, aqui nós temos duas equações básicas que retratam essa primeira e essa segunda etapa da quimiossíntese. De acordo com os nossos conhecimentos científicos atuais, a primeira etapa da quimiossíntese se utiliza, então, de compostos inorgânicos presentes no ambiente, como, por exemplo, a amônia, como o metano. Na presença de oxigênio, oxida esses compostos para produção de energia química. Essa energia química ela é utilizada em uma segunda etapa da quimiossíntese, onde gás carbônico mais água mais a energia química serão convertidos em compostos orgânicos e existirá uma liberação de oxigênio para o ambiente. Então, a quimiossíntese, necessariamente, ela vai se utilizar de compostos inorgânicos que estão no ambiente, promovendo uma oxidação desses compostos para que, através dessa oxidação, seja liberada energia química e a energia química liberada nesse primeiro processo será utilizada para a formação de compostos orgânicos. Então, esse primeiro organismo a surgir no planeta, de acordo com essa hipótese autotrófica, nós teríamos um organismo que, através do seu metabolismo, era capaz de metabolizar esses compostos inorgânicos, gerar energia química e converter essa energia química em compostos orgânicos que seriam utilizados para a sua produção energética, para a manutenção desse ser vivo. Quando a gente pensa na quimiossíntese, nós temos, por exemplo, lá no ciclo do nitrogênio, bactérias que realizam esse processo. Se você acompanha o nosso Instagram, você já deve ter visto aqui essa postagem, essa imagem que foi colocada, que foi produzida por nós e colocada no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, todo dia tem conteúdo novo de biologia no nosso Instagram. Esse daqui é o nosso perfil no Instagram, então não deixe de seguir para acompanhar posts como esse. O ciclo do nitrogênio, lá no ciclo do nitrogênio, nós temos bactérias chamadas de bactérias nitrificantes. O que essas bactérias fazem? Elas se utilizam de compostos fixados no solo, compostos à base de nitrogênio que são fixados por bactérias fixadoras de nitrogênio, que vão converter esse nitrogênio da atmosfera em amônia, e essas bactérias nitrificantes fazem quimiossíntese, produzindo, por exemplo, o nitrito através da oxidação da amônia. E esse pode ser um dos caminhos para nós compreendermos, de alguma forma, inferir de que o primeiro ser vivo a surgir no planeta era capaz de realizar um processo similar a esse. Quando a gente pensa nessas bactérias nitrificantes que estão lá presentes no solo, por exemplo, a Nitrobacter é um gênero, né? Algumas bactérias desse gênero tem essa capacidade de realizar quimiossíntese. Então, essas bactérias, elas se utilizam da amônia, que foi fixada por bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, e oxidam essa amônia, na presença de oxigênio, transformando a amônia em nitrito e, assim, produzindo energia. E com essa energia química produzida pela oxidação da amônia, as nitrobactérias, elas se utilizam o gás carbônico mais a água, mais a energia que foi produzida nessa primeira etapa da quimiossíntese para a produção de glicose, que é um composto orgânico altamente energético, e liberar no ambiente oxigênio. Então, como nós podemos ver, a nitrobactéria tem uma capacidade de produzir o próprio alimento
na ausência de luz. Ela não se utiliza da luz para produzir o alimento, mas sim de um metabolismo oxidativo, fazendo a oxidação desses compostos inorgânicos para a produção do seu próprio alimento. Quando nós pensamos na hipótese autotrófica, nós podemos pegar essa ideia que nós vimos das nitrobactérias e transportar isso para um organismo primitivo. Então, de acordo com essa hipótese, de acordo com a hipótese autotrófica, o primeiro ser vivo a surgir no planeta Terra era um organismo autotrófico, um autótrofo, capaz de realizar quimiossíntese, um organismo quimiosintetizante. Um organismo que dentro de uma cadeia alimentar seria um organismo chamado de organismo produtor. Então, o primeiro organismo vivo, de acordo com a hipótese autotrófica, a surgir no planeta Terra, era um organismo produtor, capaz de produzir o próprio alimento através de um processo de quimiossíntese. Esse organismo produtor, ele, além de produzir o próprio alimento, aumentou dentro desse planeta primitivo a quantidade de matéria orgânica disponível. E a partir, então, desse organismo autótrofo quimiosintetizante, surgiram depois no planeta os organismos heterótrofos anaeróbios. Por que anaeróbios? Porque não existia a presença de oxigênio livre na nossa atmosfera. Então, esses organismos heterótrofos anaeróbios, nós já vimos ele quando nós falamos da hipótese heterotrófica, eram organismos capazes de realizar a fermentação. E através de um processo de fermentação, ele fermentava esses compostos orgânicos produzidos pelos autótrofos quimiosintetizantes e liberava para a atmosfera primitiva o dióxido de carbono. Para consumir todo esse dióxido de carbono liberado para a atmosfera, surgiu organismos autótrofos fotossintetizantes, organismos que utilizavam a energia luminosa proveniente do Sol para a produção do próprio alimento através de um processo biológico extremamente importante que nós chamamos de fotossíntese. Esses organismos, então, realizavam um processo de fotossíntese, consumindo esse CO2 que foi liberado para a atmosfera pelos organismos heterótrofos anaeróbicos e liberavam o oxigênio para a atmosfera. Conforme a quantidade de oxigênio foi aumentando na atmosfera primitiva, nós passamos a ter organismos heterótrofos aeróbios, organismos que fazem uma respiração que utiliza o oxigênio para a quebra de moléculas orgânicas. E como nós vimos, olha só, por isso que é importante a nossa terceira aula, nós vimos nessa terceira aula que o processo aeróbio é muito mais eficiente do ponto de vista energético do que o processo anaeróbio. Lá na nossa terceira aula desse módulo de origem da vida e evolução, nós falamos da hipótese defendida pelo Michael Russell, que a vida pode ter surgido no fundo dos oceanos, em fontes hidrotermais. Organismos que vivem nessas fontes hidrotermais reforçam a ideia de que o primeiro ser vivo pode sim ser um ser vivo autótrofo, um ser vivo autótrofo quimiosintetizantes. Nessas fontes hidrotermais são locais onde a água é muito quente, então favorece a formação de alguns compostos que podem ser metabolizados por esses organismos quimiosintetizantes, compostos esses ricos em enxofre, compostos sulfurosos que levaram ao surgimento de um metabolismo quimiolito-autótrofo. Essa palavra quimiolito-autótrofo já apareceu em algumas questões de vestibular e algumas questões de concurso público para a área biológica. O que quer dizer quimiolito-autótrofo? Vamos quebrar a palavra para que a gente possa compreender. Químio significa químico, existe um processo químico envolvido. Lito vem de litosfera, vem da crosta terrestre. Então são organismos que se utilizam compostos presentes na litosfera, realizando reações químicas para produzirem o próprio alimento, como, por exemplo, as sulfobactérias que vivem nessas fontes hidrotermais, que se utilizam de sulfeto de ferro mais sulfeto de hidrogênio
para a produção energética. Combinando o sulfeto de ferro mais o sulfeto de hidrogênio, essas sulfobactérias liberam hidrogênio e produzem energia. Então essa ideia do surgimento da vida no fundo dos oceanos, em locais onde a luz solar não existia, é corroborada pelo conhecimento que nós temos hoje de bactérias que foram descobertas nessas fontes hidrotermais lá na década de 1970. Mas existem algumas críticas em relação à hipótese autotrófica. A primeira crítica é que para que um organismo fosse capaz de realizar quimiossíntese, precisaria existir oxigênio dissolvido nos oceanos primitivos e de que, de alguma forma, esse oxigênio escaparia para a atmosfera. Essa é uma hipótese que vai contra a ideia de Oparin, de Haldane, a hipótese de Miller, que o oxigênio só vai surgir no planeta com os organismos fotossintetizantes, mas é algo que poderia sim acontecer no planeta primitivo, mas a principal crítica em relação à hipótese autotrófica é que os primeiros organismos a surgir no planeta Terra eram organismos muito simples, e o processo de quimiossíntese exige ali um metabolismo mais apurado, um metabolismo mais complexo. Então a complexidade dos organismos pode ser um dos fatores que refutem a ideia da hipótese autotrófica, de que os primeiros organismos eram organismos muito simples, eles não seriam capazes de produzir um composto químico e teriam ali que se utilizar dos compostos químicos que estavam presentes no planeta primitivo. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever no canal, isso nos ajuda muito a produzir novas aulas, a que essas aulas cheguem a outras pessoas e ajudem elas como ajuda você. Também, se você quiser ajudar o nosso trabalho, clique no gostei para que o YouTube recomende esses vídeos para outras pessoas e você também recomende, compartilhe esse vídeo com os seus colegas, que isso ajuda no crescimento do nosso canal, que é feito não para mim, mas para todos vocês, para que o conhecimento científico seja difundido aqui no YouTube. Finalizamos a nossa aula por aqui então, desejo a você bons estudos e até o nosso próximo vídeo.